Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Nannini, CEO da Royal Studio 23. É um prazer estar aqui e hoje eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo agora a ter seu próprio podcast. A gente da Royal Studio 23 oferecemos todas as ferramentas necessárias para você ter uma experiência completa e imersiva. Tudo isso dividido em 3 planos ou personalizado do seu jeito. Fala, meu amigo construtor! Boa noite, como vocês estão? Olha, quando as coisas são boas, o tempo voa. Eu não acredito, a gente tá no penúltimo episódio dessa primeira temporada. E para celebrar esse presente momento, eu tô muito contente. Eu tenho uma pessoa aqui muito especial que vai brindar esse momento tão legal do nosso podcast, meu amigo construtor. Hoje eu tô com ele, Thiago Sodré. Tudo bem, Ti? Tudo bem? Grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente tá aqui vizinho, né? Do lado. Verdade. Coloquei no Waze, tava dando mais volta nos quarteirões, falei assim, vamos a pé. Vou a pé, né? Fica mais fácil. Bom, obrigado pelo convite, parabéns pelo estúdio. Obrigado. Eu acho que é muito bacana quando você vê a infraestrutura, porque não é só que o pessoal vê da telinha para frente, a telinha para trás aqui super bem organizado. Sim, E sim. é um prazer estar aqui hoje. Ó, você vai enriquecer nosso episódio de hoje e com certeza eu tô tocado, tenho muito apreço pelo teu pai. Seu Evandro, um grande abraço aí para você, carinho enorme, satisfação. Rodrigo Sodré, Duda Sodré, tenho carinho por vocês. Por incrível que pareça, né, Thiago? Eu só não tinha conhecido você. Você viu? As coisas vão passando. Mas, ó, para você que não conhece, para você que por assim, algum motivo não sabe quem é Thiago Sodré é o CEO do Clube Casa. Gente, é o seguinte, o Clube Casa, eu li, eu já conhecia, é um pessoal muito sério, e eu vou fazer uma colocação minha de tudo que eu vi deles, tá? É como se fosse o seguinte, você que é arquiteto, você que é estudante de arquitetura, ou design, você que é designer, você que é um lojista da área, né? Você que é um comerciante desse setor, Clube Casa não é só um clube com setorizado falando sobre reforma, não. É um selo de qualidade. O Clube Casa é uma, vamos dizer assim, é um selo de qualidade, mas também que você vai estar trabalhando com pessoas idôneas, pessoas que trabalham e performam e são responsáveis. Nós vamos dissecar esse papo aqui hoje com o Thiago Sodré, tá? Vamos falar um pouco da história dele, vamos humanizar, né? Porque atrás de uma boa ideia, de um bom case, sempre tem uma história boa para contar. E nós vamos conversar com ele hoje, né, Ti? Certo? Mas antes de tudo, nós temos os patrocinadores de hoje. O primeiro patrocinador é Unielas. Se você tem a tua marca, se você tem uma boa ideia, por exemplo, aqui na Royal a gente trabalha com ideias para aplicativo. Cara, você faz as coisas com apreço, com tanto carinho, Unielas. Registra a sua marca, proteja a sua patente. O nosso outro patrocinador de hoje é a Nannini Arquitetura. É uma empresa que faz projetos comerciais, residenciais e gestão de obras. Esses dois patrocinadores vai estar rolando o QR Code de 10% de desconto nos serviços, tá? Unielas, 10% de desconto para você fazer o registro da sua patente ou proteger a tua ideia, né? E na Nannini Arquitetura para você fazer um projeto bacana, um projeto comercial, um projeto residencial. Não perde tempo, gente.
Vamos lá? Vamos Bom, eu começar? vou pegar o cupom da Unielas, porque eles estiveram semana passada no escritório, né? Já vou, Sério? quando ela mandar o orçamento, eu já vou colocar seu QR Code lá de volta no e-mail. Beijo, Luísa! É um ciclo, né? É Então, o... o pessoal foi muito legal. O pessoal do Sebrae, o Fábio, conectou a Aham. gente. Fui fazer uma palestra num evento que teve na Mauá, semana retrasada, e elas estavam lá também apoiando. A gente tem muitos projetos lá, e assim, desde cedo eu aprendi sobre o quanto que tem pessoas que se ferram por não registrar a marca. Com certeza. Então, às vezes, e a gente tem muito produto, muitas ideias e tal. Então, eu tenho. Cara, a gente faz muita. Eu tenho uma brincadeira, eu, Thiago, pessoa física, que eu acho que eu devo ter uns 70, 80 registros no registro.br, sabe? Sério, cara? Eu banco assim uns de 80, vai quase 100 Não vai falar que é por um ano. hobby. Não, porque eu acho que é tão barato perto da oportunidade Também acho. perdida. Então, eu sempre começo pelo site. Aí, Sim. quando o projeto começa mesmo, quando eu vou falar para alguém, aí eu levo para uma empresa para fazer a patente do NPI, da marca e tudo Que mais. legal. Cara, eu entro lá no meu registro.br, é do caramba, eu tenho muita coisa registrada de www.com, aí começa as ideias a torto e direito. Caramba. Gente, ó, só que no meu amigo construtor você pega essas peculiaridades de um cara tão novo. Quantos anos você tem, Ti? 33 fiz esse ano. Meu, como você já fez tanta coisa, bicho? É, que nem diz, meu pai rodou de pneu murcho, né? Aí a carcaça estourou. Mas no final, você vai falar um pouquinho, você falou do meu pai, minha mãe, né? Eu acho que sempre bom ressaltar, os dois trabalham juntos, sempre tiveram essa viés empreendedor. Então Sim. a jornada deles é muito legal. E a gente cresceu sem muita opção, porque no sentido bom da coisa, não no sentido ruim, né? Sim. Porque não tinha como você não sonhar na realização. Meu pai e minha mãe sempre foi muito apaixonado pelo realizar, essa palavra. Então, a vontade de realizar, ela veio desde cedo, né? E aquilo, o ambiente, ele te ajuda, né? E aí depois, nós somos quatro irmãos, cada um tem uma força, cada um tem uma fraqueza. Sim. Mas cada um foi buscando o seu caminho. Mas o viés do realizar, eu tenho certeza que foi no ambiente familiar, né? Que legal. Então, desde cedo, né? 15, 16, 17, as responsabilidades eram. E também, assim, se não quisesse, também não tinha problema. Sim. Mas a gente ia topando, ele ia dando corda, ia dando corda, ia dando corda, e quando veio a gente tava lá, 15, 16, 17, a gente assumia lá, vamos ter um evento, vocês ficam responsáveis pela segurança, vocês ficam por isso, por aquilo. Então foi pílulas de autorresponsabilidade. Acho que essa é o que mais falta hoje é a autorresponsabilidade, né? Também acho. Porque é aquilo, quando você está sozinho no escuro, é você com você, né? Sim. Então é bonito eu chegar aqui, falar algumas coisas, o Raul gostar, o pessoal aqui, tal, tal, tal. Mas tá quando eu, tá, por que eu vou fazer, né? E aí eu acho que eu sempre fui isso. Então eu sempre me cobrei muito de ser capaz de realizar, independente se tivesse alguém olhando. E é isso que te impulsiona para Sim. frente, né? Eu conheci teu pai, não tive a oportunidade de conhecer sua mãe, mas li um pouco da história de vocês. Vocês não tinha outro jeito de você, teu irmão, teus irmãos não serem empreendedores. Teu pai, sabe, teu pai trabalhou um bom tempo com eventos, né? Com É, shows grandes, né? o core deles, assim, a história, resumidamente. Meu pai, família simples, minha mãe, família simples, aí foram para meu pai foi trabalhar na Tramontina no Centro-Oeste, minha mãe é de Goiás, Tá, de região de Anápolis. tá. Aí meu pai conhece minha mãe trabalhava na época no como telefonista, trabalhou com vários serviços assim, de como funcionária, né? Tá. E aí eles resolvem a partir dali empreender juntos, criam algumas coisas, uma delas que dá muito certo é uma confecção, dá super certo essa confecção, cresce, 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 em algum momento quebra, não dá tão certo, momento pós-collar, aconteceu algumas Puta, cara. situações, voltam para São Paulo, reestruturam, começam de novo, montam uma loja. Aí dessa loja, eles tinham feito muito evento, muita feira na época da confecção, Sim. e aí eles começam a fazer algumas ações dentro do metrô de São Paulo, e aí eles criam um grande case dos meus pais, poucas pessoas a conhecem, é a idealização das áreas comerciais dentro do metrô de São Paulo.
Então, todas aquelas lojas de roupa, da Balduco, Sei, entrou? sei. Meu pai e minha mãe que foram o idealizador desse projeto. Cara, não Isso em brinca. 2000, mais ou menos. Que E aí eles legal. começam a criar uma concessão, pegar espaços no metrô, criar concessões para as lojas. E aí é legal que se difere quem é bom e quem é foda. Pessoas boas. São pessoas que pegariam aquilo, aí eles montaram uma loja ali e tentaria montar um monte de loja. Então, o CAPEX, né, o investimento sobre expansão seria gigante. Então, Sim. montar uma loja própria. O que eles fizeram? Eles fecham a loja que eles tinham e abre ali uma empresa de concessão de espaço. E Caramba. aí eles mudam, pivotam, fazem uma pivotagem total do modelo de negócio deles, saem de uma loja e confecção para concessão e começam a pegar áreas comerciais, eh, subir lojas e relocar para caras como ele. Meu, que pulo do gato super Aí eles interessante. começam a fazer isso, aí nesse meio caminho surge uma oportunidade que eles fizeram muita feira como lojista, né? E aí nasce a Feira do Circuito das Malhas, que é a Nossa. referência no Brasil. Sim. Em algum momento a gente muda ela de nome para Feira da Moda Inverno, para ficar mais plural e não ficar tão focado ali no circuito só, porque a gente tem também pessoal do sul do Brasil, não só sul de Minas, tal. Tá. E teve um momento ali em 2005 até 2010, eu teve a oportunidade de fazer alguns shows, né? Não foi muito, mas fez Vete, Bruno Marrone, tal, tal, tal. Mas não ficou como core, também não bateu muito forte. Sim. Mas a feira é um grande case, né? A Feira das Malhas, que muda para a Feira da Moda Mas eu Inverno. não sabia desse start inicial que você tinha É, falado do e, metrô, e aí cara. o metrô, em algum momento o metrô também abre uma área comercial e eles mudam o modelo de comercialização, Tá. e aí eles têm que pivotar de novo, e aí que surge o investimento em algumas outras áreas, e aí meu pai acaba abrindo uma marmoraria, acaba fazendo outras coisas. Sim. Eu dei uma lida e conversava bastante com o Rô. Pô, vocês têm até linha de energético. Não, na verdade, Não era uma a coisa assim? gente entrou em 2010, 2012 ali, 2010 para 2011. A gente teve a oportunidade de entrar na Everlast Energy. Na Tá. verdade, não existia, né? A Tá. gente acabou sendo cofundador ali, acabei ficando de frente esses 4 anos. Tá. E aí, ali foi eu falo que eu paguei um Harvard Caramba, velho. para aprender, né? Então, o modelo bebida, ele é muito, muito, muito agressivo, né? Pagamos caro, mas tivemos bastante retorno ali do negócio como metodologia, como trabalho, como força, estruturação de marca, brand. Mas você começa a ter algumas crises no Brasil, então o supérfluo sofre muito ali. Cara, e como você teve essa epifania? Foi uma necessidade? Foi uma Na verdade, possibilidade? o Uma... clube nasceu para não. O clube não nasceu como uma empresa, né? O clube nasceu simplesmente para ajudar meu pai e os amigos. Eu queria ajudar meu pai. Então eu estava já há 4 anos com a indústria de bebidas. Tá. Era eu e um sócio, ele vinha da indústria da Red Bull, ele trabalhou muitos anos na Red Bull. Tá. Aí ele cuidava da parte de key account, distribuição e tudo mais. Eu cuidava da parte de contas especiais, casas noturnas e universidades. E aí eu aprendi muito essa parte de ativação de marca, eu já tinha esse background de eventos dos meus pais, mas uma coisa é um evento, uma feira, outra coisa é uma ativação de sampling ali, um live marketing, marketing de guerrilha. Tem vários marketzinhos, né? Cara, você tem 33 anos, mas você tem uma bagagem, cara, de tudo isso que você se colocou e se dispôs a fazer com qualidade, Sim, que te dá uma expertise, uma experiência sim. muito rica, né? E aí o clube ele nasce assim, então tem um grupo de lojas, meu pai e um grupo, e a gente começa a fazer algumas ações cooperadas. Por quê? Tem um termo, né? Para não ficar falando tanto termos Sim, assim, tem sim. um texto que chama CAC, Tá. custo de aquisição de um cliente, básico assim. E tem outro termo que chama Lifetime Value. Juro que eu não falo mais termo difícil. Que Lifetime Value nada mais é do que o quanto que o cliente deixou com você na vida de relação que vocês tiveram. Tá. Então lá, você tem aqui a sua agência de marketing. Então esse cara te paga 5 mil por mês. Se ele ficar aqui com você 3 anos, ele te pagou 60 mil no ano, é um lifetime value de 180 mil. Tá. Então, aí você vai medindo qual que é a taxa de quebra que esse cara, de churn,
E aí você vai entendendo qual a vida útil de relação sua. Então, daqui a alguns anos, você vai começar a entender qual... Puta, toda vez que o cliente faz 3 anos, ele sai. A média é essa. Então, esse é o seu lifetime. Você vai Você vai aprimorando a aprimorando, mecânica do seu entendendo? jogo, né? E aí, o seu custo de aquisição, mas quanto você gastou? Então, por exemplo, você tá aqui com podcast. Pô, você gasta uma grana aqui com podcast. É um funil seu de aquisição. Sim. Então, esse seu podcast custou 10 mil reais. Então, o seu CAC é 10 mil reais. Aí você pega lá, mais a força de vendas, mais o seu trabalho. Tá, o seu CAC deu 15 mil. Então, para um CAC de 15 mil, você pode ter um LTV de quanto? Então, basicamente, o que que eu fiz? O meu pai, eu fiz isso de uma forma mais empírica, né? Depois eu fui entendendo o que eu fiz, pra Tá. você entender. Sim. Mas meu pai, ele ia lá, gastava 20 mil por uma ação, com arquitetos, com cliente final, né? E ele tinha um retorno de um cliente final. Então, o cliente final ia lá, ele fazia muita entrega de chave, né? Sim. Então, de 100 caras lá que entregava a chave, tinha 5 fechava com ele. Mas, pô, você conhece pra caramba a construção. Em quanto tempo você compra mármore para uma mesma obra? É difícil. Nunca, né? É 7 anos. difícil. A conta é 7 anos, tá? É difícil. Então, a cada 7 anos, o Royal Construtora vai recomprar um mármorezinho com o seu Evandro para o cliente final dele. Sim. Mas aí eu comecei a entender o seguinte: um arquiteto, um design de interiores ou um construtor, ele tem em média, hoje um arquiteto tem em média de 12 projetos no ano. Se ele acompanhar pelo menos 50% desse, dá 6 no ano. Então, cara, se eu vendi 50 mil reais para um cliente final, eu posso vender 50 mil reais para um cliente final de um profissional, Sim. de uma construtora. Sim. E aí eu começo a ter um LTV no mesmo ano de um potencial venda de 300 mil, porque são 6 pedidos. E aí quando você pega um LTV de 7 anos, aí você pega o LTV do cliente final versus o LTV do especificador, do construtor e tudo mais. Sim. Você aumenta de 30, 40 vezes a recorrência da venda no seu negócio. E aí o CAC, que é o custo de aquisição, porra, vou gastar mais, lógico. Mas você não gasta 40 vezes mais. Você gasta 3, 4 vezes. Então você aumenta o seu CAC em 3 a 4 vezes. Então você vai estar lá, pô, tem que lembrar o aniversário do cara, tem que ter um time de vendas um pouquinho mais especializado. Você vai querer pôr atributos dentro da sua venda para ela parar de ser comercial e ser relacional. Então isso vai custar. Mas não vai custar 30 vezes mais. Sim. Mas isso pode te trazer 30 vezes mais negócio. E aí a brincadeira é baseada numa frase inteira, que é assim: se você não tem um produto recorrente, invista em um canal recorrente. Então, quando você começa a entender o canal construção, arquitetura, você começa a entender que ele é um canal. Então, quando você, por exemplo, você tem um cliente de porta, você tem um cliente que vem pela internet, você tem um construtor e você tem um especificador, um arquiteto, um design de interiores, todos eles têm uma possibilidade de trazer o mesmo, venda do cliente final. Então a porta vai te trazer um cliente entrando, a internet vai te trazer um cliente navegando, um construtor vai te trazer um cara que comprou lá na planta, não sei o que lá, e um profissional vai trazer um cara que comprou o projeto dele. São possibilidades Possibilidades. ampliadas, né? Mas quando você começa a falar de cliente de porta, porque você não sabe qual foi a motivação dele. Você pra não tem a entrar. origem, Você não tem tem histórico, né? Você não consegue replicar um cara igual a esse. Cara, foi sorte. Aí, quando o cara vem pela internet, quem vende ticket médio alto, principalmente quem vende serviço, não vende na internet. A internet ajuda ele a vender. Então o cara usa a internet. É um empurrãozinho. Aí o cara que compra ticket médio alto, ele usa a internet para validar e ele quer ser impactado positivamente. É muito awareness, brand, fortalecimento, ele quer gerar confiança. Sim. Mas ele termina a compra no WhatsApp, visitando, ele tem lá alguém que tal. Então, os orçamentos que chegavam na marmoraria era só baguetinha, só era soleirinha. O cara que compra efetivamente, ele não mandava o orçamento por aqui. Ele conhecia e mandava um direct. Oi, tudo bem? Tal, ó, eu tô com um projeto aqui, posso marcar? Então, você não vende na internet. E o construtor, você conhece construtora melhor do que eu, tem jogado um game de margem. Então, o pequeno varejo, o médio varejo, não tá aguentando. Então, esse cara
porque as construtoras criaram verticais e não estão erradas, porque é um modelo de negócio, É. elas têm que buscar o que é melhor para elas. É. Então elas criaram, e as indústrias criaram um canal que chama engenharia. Então hoje as indústrias têm atendido direto as construtoras e os varejistas viraram representantes do serviço. Sim. E as margens, cada vez que passam, tem. Então você canibalizou. Então você tem uma recorrência aqui, mas cada vez que passa, se você não está agregado à indústria, você está fora do jogo, porque suas margens, cada vez que passa, estão diminuindo. Sim. Então, se você pegar, não tem outra opção. Se você é um varejo e vende para o setor de arquitetura e decoração, se você não criar uma estratégia de canal, você morre em 2, 3 anos. Porque você vai ter o cliente final que entrou aí por sorte, você não consegue dar recorrência, você não tem previsibilidade de negócio. Sim. O cara que chegou pela internet, o orçamento cada vez que passa, esse cara quer 10 orçamento, esse cara quer para ontem e não respeita o serviço trabalhado e tudo mais, ele sempre vai te comparar com um site que está fazendo alguma coisa melhor. E a construtora, você tem que ter um modelo, quem vende para construtora tem que ter um modelo de negócio voltado para a construtora. Então, o cara que é aqui o médio e o pequeno varejo, que cara, é 80, 90% do cara da arquitetura hoje que vende para arquitetos, se ele não cria uma venda mais relacional, ele amanhã morre, porque o produto cada vez passa a estar mais commodity. Sim. Então tá todo mundo tendo acesso aos mesmos produtos, tá tudo muito parecido. E aí, a decisão... Difícil sair desse game que Desse que o game. mercado tá trazendo, né? Cara, qual a diferença? Piso vinílicos. Cara, você tem várias empresas incríveis, tem a Target, tem não sei o que lá, tanana. Cara, mas qual que é a mudança de uma entrega, uma melhor umidade? Cara, mas se você pôr pau a pau, os caras estão investindo muito em qualidade. Então os produtos não estão mais se diferenciando como diferenciavam antigamente. Sim. Então o business ele se torna relacionado. Então o cara compra, por causa do Royal tá lá, o Royal ser o dono da É a loja de bandeira, né, que planejado. vai... Então, mais importante que produto e bandeira, cada vez que passa o empresário, o gestor por trás, a segurança é o que tem feito as pessoas gerarem bom negócio. E aí, ali, de uma forma mais empírica, não tão racional, Sim. como eu estou falando agora, a gente começou a unir um grupo de lojas para cooperar atividades e ações para abaixar o CAC e aumentar o LTV. Então, contei toda essa história para chegar aqui. Legal. Então, a gente, porra, eu gasto 10 mil por mês, mas, pô, o meu amigo de iluminação vende para o mesmo cliente que eu. Então, vamos gastar 5 mil cada um? Pô, mas o meu amigo de revestimento vende a mesma coisa que eu. Vamos gastar 3 mil cada um. Pô, mas meu amigo de eletro vende para o mesmo cliente que eu. Vamos gastar 2 mil cada um. Então, se você for ver, se você entende quem são suas personas e você encontra empresas complementares que vendem para a mesma persona, você pode dividir o investimento de aquisição para você melhorar o seu funil. E aí, essa é a primeira lição de casa. A segunda lição de casa: encontrar dentro do seu hall de parceiros quem é a persona ou quem é o canal que te dá recorrência. Então, quem que é a gente chama de agente. Então, todo o negócio tem um agente. Então, você tem, na publicidade, você tem as agências de publicidade. Então, por exemplo, você tem uma conta, mas você tem uma conta da Nestlé. Mas se você tiver parceria com uma agência, essa agência tem 10 contas. Sim. Então, se você vende podcast para Nestlé, você pode criar uma recorrência de vender para Nestlé, para não sei quem, porque a agência se torna seu agente recorrente. Aí você vai no casamento. Quem que é o agente recorrente? É a assessora de casamento. Se você for direto na noiva, ela vai casar uma vez, duas no máximo na vida, e assim, e ela não vai querer nada do primeiro casamento que vai dar azar. Então, em vez de você focar na noiva, então descubra quem é seu agente e faça um trabalho de geração de valor para agente recorrente, que é a assessora de casamento. E aí você vai encontrando em todo o mercado, você tem um player que ele não é, às vezes, tão visível, ele não é abundante, Tá. porque é um trabalho mais B2B, então você vai encontrar um grupo bem nichado, mas é Pareto. Talvez o que eles gerem, esses 20% do que eles gerem, esses 20% de quantidade de pessoas, te gere mais ou menos 80% no volume de negócios. Tá. Então é mais ou menos isso. Então é isso. Então no nosso negócio, o profissional da arquitetura, a gente
preza muito por ele, a gente faz todo esse trabalho de qualificação com a loja, a gente dá todo um treinamento para o lojista, porque a gente quer que esse cara não perca a segurança nessa loja. Porque quando ele especifica, quando ele indica um lojista, ele tá pondo o dele na reta. Com certeza. Se Então, alguma coisa der errado, ele. o profissional ele é consolidário. É. Então a gente não é solidário, mas a gente se coloca de um jeito que a gente, porra, a gente E, quer que Ti, esse cara. tudo isso que você trouxe, tudo isso que você falou, me lembrou um pouco da minha primeira formação. Porque eu fiz publicidade e propaganda também muito jovem. Eu fiz na antiga FAENAC. Certo. Você fez na Metodista. Metodista, né? E eu lembrei de tudo isso. E, gente, é tão importante isso que o Thiago falou. É tão bonito essa ideia que vingou e que virou sucesso e que é o que é hoje. Porque, assim, não adianta você ser um bom arquiteto ou um bom designer, ou qualquer área que você esteja atuando. Você tem que saber vender seu negócio. Você tem que ser vendedor do seu negócio, né? No que nós estamos falando aqui agora, eu acho muito vital, e terminou aqui o programa, eu estou falando com o Thiago, porque, por incrível que pareça, eu ainda não sou associado. Me interessei muito e eu acho que uma equipe pensando junto, vou falar até melhor, Mandurinha sozinha não faz verão. E eu achei muito legal esse teu pensamento, essa linha de raciocínio que você trouxe, que mudou tudo, mudou todo o jogo, né? Mudou toda a perspectiva mediante o que você estava vivendo, que você falou assim, ó, inicialmente, o meu start inicial, eu fiz isso para dar um push no negócio que era a marmoraria do seu pai, né? Isso. E aí, no final, a gente vai transformar o clube num business mesmo, depois de um ano e pouco. Quanto tempo foi essa criação da ideia? A ideia, assim, na verdade, foi muito rápido, né? Porque a gente fala o seguinte, que a sua ideia, a epifania, a bala de prata demorou 10 anos, né? Então, se você pegar elementos, eu fiz um exercício uma vez sobre elementos de construção de ideia. E aí, quando você pega essas curvas, né? Você sempre tem hoje. Então, o clube, ele nada mais é do que tudo que eu vivi, de uma forma desconstruída. Então, por exemplo, quando eu iniciei, meu pai e tudo mais, aquela parte da feira, tinha uma frase que me marcava muito, que é o fazer acontecer. Então, não adianta. Você pode se planejar 300 dias, 120 dias, tal. O dia 20 de novembro tem um evento. Você não estoca evento. Então, se você não tiver capacidade e adaptabilidade, então, por exemplo, teve super chuvas agora, vento, não sei o que lá. Atrapalha em tudo. Você não tem o que fazer. O negócio vai acontecer. Então, a sua capacidade de resolver, buscar uma tenda, trazer um negócio, você não consegue deixar para o amanhã. Então, isso é o fazer acontecer. Aí, durante um tempo, o Rodrigo mexe com futebol, tudo mais. Sim. Muito tempo, eu fiquei nos bastidores ali. Eu fazia a parte de cuidar muito dos jogadores, tudo mais. E o Rodrigo sempre fazia essa parte mais com os times, ter uma relação bem legal. E aí, aqui a capacidade de enxergar que você cria suas próprias barreiras. Cara, o que que um jogador tem de mais? O que que um dono de um clube tem de mais? O que que ele tem melhor do que você? O que que ele tem melhor do que eu? E aí você começa a entender forças de um jeito, mas tem algo que eu posso dar pra ele. Então, tem uma frase do Jacques Rousseau que ele fala assim, que, cara, todo relacionamento é pautado em comodidade. Então, por exemplo, eu tô aqui porque eu quero visibilidade. Lógico. Então, assim, eu tenho interesse. E você me trouxe aqui porque você tem interesse de conhecer um pouquinho mais do nosso negócio. Sim. Então, o seu interesse é esse, o meu interesse é aquele. E tá tudo bem. E é uma troca É uma troca. saudável. Mas a partir do momento que você não me der essa visibilidade, faz sentido eu estar aqui? Não. E a partir do momento que eu não te abrir porta, faz sentido você me relacionar comigo? Não, o que uma espera do outro. Então, se eu tenho clareza sobre o que as pessoas esperam de mim, e eu tenho clareza do que eu espero das pessoas, eu não me frustro. Porque eu não espero nada além do que a expectativa. Então, e eu crio as barreiras. Então, se eu sei o que você espera de mim, a minha decisão eu decido como eu posso gerar valor com você. Mas assim, é muito louvável em cima de tudo isso que você está falando, que eu acho muito legal. A gente não só falar a parte boa, mas a parte realista da coisa, Sim. né? Mas eu acho que a coragem, a energia que você gastou, que você se impulsionou para aplicar sobre essas áreas que você trouxe, eu acho que vocês são pessoas diferenciadas, Não, eu acho que assim, sabe? a coragem podia definir. Eu acho que funciona bem, você usou uma palavra legal. E aí, para resumir a história, foi isso. Então, se você pegar hoje
o que eu mais discuto com as pessoas é a capacidade que elas não têm de visualizar que a bala de prata não existe. Então, isso me dá cara, isso é uma mosquetina de sério, é você achar que é um negócio. Então, eu sou muito novo, mas, cara, já faz uns 15 anos que eu tô nesse negócio, e tem coisas que estão desdobrando agora que eu comecei a fazer em 2010, 2012. Então, assim, é muito louco a capacidade das pessoas acharem que é. E aí, quando eu te conto uma história, você se vê. Aí tem muitas pessoas que falam isso. A pessoa escuta uma história e se apega nessa história e quer ter aquela história. Mas ele esqueceu que a página dela é a 5, a sua página já é 35. Então você tem que viver umas 30 páginas antes para ter aquele deslumbre, né? Sim, Gozar daquele benefício. sim. Então tem muita confusão de qual página as pessoas estão e muita ansiedade Que é o que atrapalha tudo, né? atrapalha. Então eu acho que assim, eu faço muito gerenciamento de expectativa. Então, o meu maior problema com a minha esposa é que ela fala que eu não brigo com ninguém, que eu não escuto com ninguém. Por quê? Porque eu não me frustro com ninguém. Porque, cara, eu não espero nada. E assim, e tudo depende de mim. Eu me ponho numa posição que, se não aconteceu, teve algum boi na linha. A culpa foi minha, eu que não dei a informação certa, eu que não me comuniquei da forma correta, eu que não consegui construir a metodologia da forma mais coerente. Então, e aí nunca é do outro. Mas não é que eu sou altruísta, perfeito, não é isso. Mas a capacidade que eu acabei construindo de entender que não depende do outro me ajudou muito a viver melhor. E aí, quando eu começo a entender que tudo que eu faço hoje é uma junção do fazer acontecer, do eu que ponho as próprias barreiras nas coisas. Então, eu que ponho, eu Essas que me conecto. limitantes, né? Eu que Aqui, como eu falo a mesma coisa de diferentes formas. Então, assim, tá. E aí nasce o clube. Então, o Clube Casa hoje é uma empresa super realizadora. Nesse ano, a gente deve ter organizado, até o final do ano, mais de 400 eventos. Então, a gente organiza mais de um por dia, não é dia útil, mais de um por dia. Porque como a gente tem 36 regiões no Brasil, a gente tem simultaneamente 4, 5 eventos num dia acontecendo. Tá. Ao mesmo tempo, cara, hoje eu almocei com um arquiteto que é um dos mais ferrados, israelense, radicado em Nova York, com prêmio. Ele veio para o Brasil para um TED, lá na Amazônia. Acabei almoçando com ele hoje para fazer um projeto do ano que vem. Cara, então, mas se fosse um cara que me colocasse como um vira-lata, achando que sempre o outro é melhor, eu talvez não conseguiria gerar valor nesse cara. Sim. Então eu me posicionei de uma forma, eu entendi o que ele queria, e eu falei, cara, vamos lá fazer isso, isso, isso. E aí, cara, ele tem um projeto de sustentabilidade incrível. Então a gente falou assim, tá, então como esse cara vai ver valor? Poxa, ele quer construção de cidades. Então, beleza. Então vamos conectar esse cara com urbanistas. Porque ele licencia a metodologia dele. Aí o cara viu em nós um canal de venda da licença dele. Você já linkou a E possibilidade. aí saímos de lá já programando quando ele vai vir de novo fazer um masterclass para esses urbanistas. Que legal. Então eu entrei lá para pedir um favor, saí de lá como um canal de venda do cara, porque eu entendi o que ele buscava. Sim. Aí, dizer de diferentes formas. Dentro do clube, a gente tem 7 personas desenhadas, né? Então, a gente tem o arquiteto mais jovem, recém-formado, até o arquiteto assinatura, aquele arquiteto que assina projetos e quase não tem equipe. Então, por esse caminho, você vai passando por diferentes personas. Então, a gente tem Então podcast, você tem 7 perfis, né? 7 O cara perfis, do começo até o até fim. ele já. E aí a gente tem do estagiário até o SIG. Vou te dar Tá. um exemplo. Então, tem um específico que mais se relaciona com a gente, que é aquele cara que, principalmente, que já é um escritório mais maduro e está precisando, e está no momento de gerar mais autoridade. Então, o cara ele já é validado. Então, tem 2 perfis que se comunicam muito com a gente. O cara que se inicia. Então, ele vê na gente um viés de ele ter acesso ao dono da loja, ele ter acesso a programas de capacitação. Se olhado de uma maneira diferente. Se olhar porque ele é mais um quando ele se forma. Sim. E um outro cara que ele já é consolidado no mercado, mas ele está construindo marca ainda. Esses principalmente são os 2 target que trabalham muito forte, personas, né? Então mas quando eu faço uma ação, então, por exemplo, o cara que vê valor na revista do Clube Casa, que eu até trouxe aqui para você, por exemplo, Pô, legal. o cara que vê valor na revista do Clube Casa é diferente do cara que vê valor no workshop que a gente faz. É Sim. diferente do cara que vê valor numa feira de Milão.
Então, aí você começa a vomitar um monte de ações, mas são diferentes personas que vê valor. Então, isso veio muito da Everlast. Então, como eu conto a mesma história, mas se eu tiver 40 segundos aqui, nós temos 40 segundos, você tem um elevador aqui na sua cobertura. Sim. Se a gente tiver 40 segundos para subir junto, você me deu um ok. Oi, Thiago, lá no estacionamento. Vamos subir junto, 40 segundos. Você quer gerar um puta valor. Você já entendeu o que eu sou um cara assim, assim, assado. Qual é a história que você vai contar? Você vai falar sobre visibilidade. Ó, vou te dar mais visibilidade. Você vai falar mais sobre gestão. Cara, a gente tá com um trabalho aqui junto com o Sebrae e tal, tal, tal. Você vai falar mais sobre qualidade. Não, olha, o nosso podcast, ele tem o maior nível de entrega, a gente, pô, tem um maquinário assim, assim, assado. Aí você começa a entender. Então, esses 40 primeiros segundos, ele dita muitos próximos 1 hora. Sim. E aí, é isso. Então, essas habilidades eu fui verticalizando dentro dessas propostas de valor que eu me fiz, porque eu sempre, no final, você falou assim, você ama arquitetura? Eu falei, cara, eu aprendi a amar. Porque no final, meu negócio não é arquitetura. Sim. O meu negócio é fazer acontecer, não importa como. Ó, vou falar uma coisa. Achei tudo muito legal que você, de maneira rica, está trazendo. Mas assim, eu li um pouco sobre o Clube em Casa, um pouquinho assim dessas vertentes que você está trazendo. E eu acho que a melhor definição que eu tenho, depois eu queria ouvir a tua, Sim, mas a melhor definição que eu tenho, não só para o Clube em Casa, mas pelo a tua persona, você é uma pessoa que tem a sensibilidade de entender o que o outro quer, o que o outro precisa, e você linka. Você linka. E assim, pra gente aqui, Clube Casa, é super importante. Um menino ou uma menina que está começando a faculdade, insegurança, coisa e tal, vai fazer a primeira obra, você que é estudante ou acabou de se formar, e você, pô, a responsabilidade que a gente fala para todo mundo de colocar uma pessoa na casa de outra pessoa, se você tem a possibilidade de entrar, estar no Clube Casa e ter uma marmoraria que são pessoas idôneas, que entregam um trabalho de qualidade, que tá num clube que tem muita gente responsável, é outra pegada. sim. E É aí te outra dá pegada. segurança. Então, essa primeira pessoa que ela busca. Então, esse cara acabou de formar, ou, sei lá, seus 3 a 5 anos, cara, é tão gratificante. Esse cara só de ter relação com os donos da empresa e conseguir construir esse link para o cliente já é super gratificante. Esse cara usa muito, nós temos um papel de um gestor de relacionamento, né? Sim. A gente tem uma pessoa, então a gente tem 40 hoje no clube, pelo Brasil, Tá. que ela faz a intermediação do relacionamento entre o profissional e o lojista. Tá. Então, essa pessoa faz o que a gente chama de outsource, né? Poxa, Thiago, se eu fosse o gestor, né? Ô, Thiago, putz, eu tô com um cliente, ele tá precisando de uma madeira assim, assim, assado. Aí essa pessoa fala qual o lojista que tem. Então, esse trabalhinho, ele parece tão bobo para algumas pessoas, mas principalmente para as pessoas que estão iniciando projetos, é um ativo gigantesco. Ti, mas ó, vou me colocar na linha. Sou formada há mais de 10, quase 10 anos. Hoje, no meio que a gente está vivendo, a dificuldade que a gente tem para mão de obra, para pessoas qualificadas, porque se destrói, às vezes, a equipe. Pô, você ter um clube que tem um link com empresas idôneas, profissionais gabaritados, é muito importante. Porque assim, o problema ele existe, né? O que muda é como a pessoa resolve ele, né? A Sim, gente fala isso. Então, imprevisto, problema, sempre vai acontecer. sim. Porque são muitos fatores e um processo, principalmente no residencial, né? Quando você vai para um corporativo, a pessoa ela não percebe que existe problema porque o profissional ele age de uma forma um pouco mais diferente, ele acaba fazendo um turnkey quase, né? Ele resolve tudo sem o cliente ficar É muito diferente sabendo. do cara não mora Mas lá. o residencial, o cliente ele participa do day by day, né? Sim, Então, o que a gente fala assim, cara, transparência, antecipação do problema, sim. é o que gera mais conforto para o cliente final. E o Sim. cliente final, ele não se importa com o problema, ele se importa de ser feito de trouxa.
Então, se você já consegue ter um fornecedor que joga limpo com você, vai te contando, pô, com 2 semanas de antecedência, uma semana de antecedência, fala, cara, ó, o cara ficou de entregar o mármore aqui, deu um problema, tal. E aí isso vai acontecendo. Lógico que ninguém tem, assim, é difícil é, colocar na mão no fogo pelo outro, né? Sim, sim, Você ali como profissional. sim. Mas você ter mecanismo de acionar alguém para te ajudar, te ajuda a aliviar muito essa tensão. Tem muito valor. Porque, assim, que nem você está falando e pontuando muito de forma assertiva. Problemas existem. Tudo na obra tem a parte de projeto, tem a parte de execução de obra, e é uma coisa. Tem coisas que é muito artesanal. E aí o que que acontece? Problemas vão existir, mas isso que você está falando é ouro. Porque muita gente às vezes deu probleminha, tal, resolve você. O importante, teve um problema, é os dois estar juntos olhando para o mesmo horizonte ou pensando junto para buscar Exatamente. resolver. Então é isso. Então, no final, é sobre isso, sobre o clube, de uma forma fácil. É uma plataforma de marketing de relacionamento Tá, e para o setor de arquitetura. tá. Então, o nosso cliente é o varejo. Então, a gente tem lojas e empresas, então, desde ar-condicionado até móveis planejados, são 40 segmentos. 40 40 segmentos. segmentos. Hoje, a gente termina o ano aí com as 850 empresas associadas no Brasil. E Tá. a gente tem em torno de uns 25 mil escritórios de arquitetura que fazem parte. Então, só Caramba. um número para você ter noção, toda Maravilha. vez que uma loja dessa gera negócios com profissionais, passa pela plataforma, né? Tá. Então, esse ano a gente bate a casa de 1 bilhão intermediado, pra você ter noção, Cara, dentro da plataforma. show demais. E é isso. Então, a gente é a gente, de uma forma mais fácil ainda, a gente é um marketplace offline. Tá. Gostei. É legal, né? E eu, como arquiteto, como que eu faço para participar do Clube É Casa? muito simples, é só você www. É uma plataforma, ela é B2B, né? Tá, Então ela é fechada. tá, Então você é arquiteto, designer de interiores ou engenheiro, tá, se cadastra www.clubecasadesign, designe, né? tá, .com.br, e aí tem uma área profissionais, uma área logista, você entra na profissional, se cadastra, aí tem um time lá dentro que valida você e dá o ok. tá. A partir dali, você tem um login e senha, e aí você também tem acesso às gestoras. Então a gente tem os nossos eventos, nossas ações, e toda vez que você gera negócio numa dessas lojas, a gente tem uma série de ações que você pode começar a gozar como benefício. Então você tem acesso a treinamento, cursos, Que legal, a cara. gente tem workshops nacionais e internacionais. Então, esse ano a gente levou, por exemplo, 150 escritórios de arquitetura para Milão. E É Milão mesmo? tem a maior feira do mundo de arquitetura. Sim. Então, é um workshop, conhecer as tendências. E aí a gente baliza, as pessoas que vão, porque são as pessoas que mais estão se relacionando com os fornecedores parceiros. E aí vai um nutrindo o outro, né? E é bem legal. E aí a gente Legal. tem plataforma de educação, a gente tem muito workshop, treinamento, a gente tem concursos culturais. Então são várias formas dessa comunidade se manter ativa. Sim, sim. Assim, como funciona essas premiações? Eu tenho que atingir X. Não, Como na que verdade, funciona? assim, a gente, ao mesmo tempo, a gente é um programa de incentivo. Então, a gente é uma plataforma de Tá, relacionamento e experiência. E aí a gente tem várias verticais, então tem a revista, o anuário, tal. Uma das nossas ferramentas é um programa de incentivo, são fidelidades. Então as lojas têm essas verbas de marketing para fazer ação, e aí entra o CAC, lembra? Então, em vez de eu fazer uma ação sozinha com a arquitetura royal, eu junto com 5, 6, 7 lojas e a gente te leva para conhecer as tendências de Milão. sim. Então, basicamente, o arquiteto que entra, conforme ele vai gerando negócios dentro da plataforma, ele vai ganhando milhas, e aí ele pode trocar isso nesses cursos e nessas certificações. Muito E legal. aí ele escolhe quando resgata ou você tem algumas que tem prazos específicos, mas basicamente é um programa de milhagem. Eu te perguntei porque eu queria ter certeza do que eu achei que eu tinha entendido. E eu entendi perfeitamente. Muito legal. Porque se o profissional da área está ativo, ele tem a possibilidade de participar de um evento desses e às vezes até se atualizar sobre
Não, e para o profissional, e para o cliente final é muito bacana. Porque Sim, você ter um profissional que tem um repertório, porque a arquitetura é muito sobre repertório, né? sim. Então você tem os 5 sentidos. Então o cara conhecer gastronomia, o cara conhecer outras culturas. Então Tudo enriquece, tudo né? enriquece. E isso ajuda muito a ter a capacidade da resolução do problema também. Então, quanto mais repertório esse profissional tem, mais ágil ele acaba sendo. Sim. Então a gente ajuda muito na construção de repertório desse escritório. E me fala uma coisa, até para o pessoal de casa que tá curtindo, tá se interessando pelo Clube Casa, tá querendo se linkar a vocês. Você falou que você tem praticamente quase um evento por dia. Se você for botar, vai, não vou falar em percentual, mas alguma média, esse X número de eventos é mais ou menos dividido o quê? Cursos para os profissionais estarem. 80% são workshops, 70, 80% são basicamente workshops técnicos. Que Então, a legal. loja de iluminação faz um curso de light design. A gente ajuda ele na organização, convida os arquitetos e abre lá. Então, loja de revestimento faz uma. Hoje, tá? Nesse exato momento, rolando uma aula sobre especificação de banheiro. Então é uma coisa muito técnica, mas que faz diferença na vida dos profissionais e a faculdade, por mais ativos incríveis que ela tenha, eu sou muito a favor, ela tem alguns vieses de entrega de empreendedorismo e também de especificação que acaba não entregando. Com certeza, concordo. Então, são cursos, são muito assim, 20, 30 pessoas dentro de uma loja, sobre uma coisa técnica. E esses outros 20% é muito mais a parte de empoderamento, visibilidade, ações de alto impacto. Então a gente às vezes, por exemplo, a gente pegou semana passada, teve em Santo André, a gente fez uma parceria com a prefeitura e fizemos o Design Weekend. É o terceiro maior evento do mundo, maior do Brasil. Acontece em março em São Paulo, são 300 eventos simultaneamente durante uma semana Que legal. falando de design autoral, uma coisa falando sobre arquitetura. E aí a gente tem uma parceria com eles que a gente faz o Designer Weekend fora de São Paulo. Então a gente Que já levou para legal. mais de 10 lugares, mas a gente leva só um pocket show. Em vez de fazer um monte de eventos, a semana passada a gente fez 22 eventos. Nossa. Ficou uma semana inteira, mas não é o clube que faz. O lojista parceiro do clube. E aí a gente teve lançamento. Aí, por exemplo, teve um laboratório de tinta, teve uma loja que chama Biadoli. Ela trabalha com uma Letcher, que é uma tinta italiana, que eles pintam qualquer superfície e fica mesmo resultado. Aí eles Caramba. montaram uma brincadeira, 20, 30 arquitetos, todo mundo recebeu um aventalzinho, e aí os arquitetos, junto com os pintores, foram aprender como pintar. Cara, esse cara vai saber muito. Imagina, esse Nossa, cara, quando for muito legal. especificar um projeto, ele vai entender muito mais sobre qual aderência de cor, mão. Então ele economiza tinta, porque ele sabe que às vezes não precisa dar tantas demão. Então tem várias coisas que esse cara aprende, porque ele na prática foi pintar. Aí Ele teve a experiência, né? ele teve. Aí teve uma outra que foi uma arte vinho. Então, na SSR Clima, aqui em São Caetano, Tá. aí juntou duas empresas, a Anuto e a Pedra Júlia, e aí eles trouxeram um artista plástico, e aí eles colocaram 20 arquitetos, e aí aí você começava a pintar, aí todo mundo recebeu o vinho, aí você entra na harmonização, você entra na parte de repertório e tudo mais. Nossa, E aí cara, olha que que legal. interessante, para desenvolvimento de criatividade. Eu achei demais essa ação. O arquiteto começava a pintar o quadro dele, aí ele falou assim: agora passa pro lado. Aí o outro arquiteto tinha que terminar de pintar o do amigo. Nossa, que Aí legal, cara. aí passou lá pros 20, aí terminava em você. E aí você tinha que terminar o quadro que começou com você. Muito legal. Então são exercícios, cara, o que que tem a ver com a arquitetura? Pô, isso não tem nada a ver. O Tudo a cara, ver. cara, no final, a capacidade de construção de repertório, ela vem desses momentos. Sim, da Então essa criatividade, foi uma ação, cara. isso é uma ação não tão técnica, mas é uma ação que ela gera relacionamento, porque o lojista estava ali, contando uma história, foi no showroom do cara, tava os Sim, produtos sim, do sim. cara, teve 5 minutinhos antes para explicar
sobre o produto dele. E teve um momento de empoderamento. As pessoas, elas se conectaram. Botar a mão na massa, né? Então, esse foi um produto, esse foi um evento. Muito legal. Eu Então, adorei. são eventos como esse. Então, e tem um outro tipo de eventos, que são eventos mais institucionais, que nem a gente fez esse ano, o nosso anuário, todo ano tem. Tá. Foi um evento para 1.500 pessoas, por exemplo. Caraca. Uma premiação, um jantar, um jantar sentado, tal, super bacana. A gente teve até o Seu Valência tocando. Que aconteceu que a gente premiou os principais profissionais da plataforma. E eu, como arquiteto e associado a vocês, o que que acontece? Eu vou ter como se fosse uma pessoa que vai estar me orientando, ou eu sigo a agenda de vocês no Não, na verdade, site? os eventos não têm agenda, né? Todos os eventos são fechados. Então, Ah, tá. então isso é legal, Tá. porque no final tem que fazer sentido. A gente não é uma empresa de eventos, lembra disso. O Sim, evento nada mais é do que uma parte de contar a história, é uma ferramenta. sim. Então, a gente vai relacionando muito isso. Então, toda ação que acontece, ela tem um porquê ela existe. Então, a gente não abre uma agenda e sai convidando todo mundo. A gente chega no lojista, fala, lojista, como é que a gente vai melhorar? Como a gente vai fazer uma estratégia de relacionamento? Ah, vamos fazer uma ação. Uma ação, às vezes, é e-mail marketing. A outra é evento. Então, aí, na hora que vai fazer o evento, tá, quem convidar? Então, a gente vai ver na plataforma quem tem perfil com aquele cara. Ah, você já tem até um A filtro, gente né? vai fazendo vários trabalhos, porque a gente não quer ficar te enchendo o saco. Imagina você receber 300 convites. Nossa. Na verdade, você vai receber, tipo, só uns 5, entendeu? E é mais ou menos. Então, quanto mais você vai se relacionando com as lojas, mais porta vai abrindo para você também. Sim, sim. Então, basicamente, você entra, você vai ter um onboard, um primeiro automático, um outro, depois uma pessoa vai ligar para você e ela vai te explicar a campanha e vai te explicar quem são as lojas. A partir dali, você vai mostrar interesse em alguns segmentos e aí ela aí vai te perguntar qual região em você atua. Você vai falar Grande ABC. Aí, quando você falar Grande ABC, ela vai te conectar com. Aí, hoje tem 2 pessoas que fazem atendimento no Grande ABC. Tá. Então, no Grande ABC vai ser a Grazi ou a Daiane, por exemplo. Aí elas vão um dia marcar um café com você numa loja, porque você vai falar assim, ó, eu tô com uma obra, tô precisando de ar-condicionado. Aí ela vai te conectar com o dono da loja de ar-condicionado. E aí, aos pouquinhos, você vai conhecendo e se conectando. Aí você vai pegar o WhatsApp dela e ela se torna uma parceira de indicação. E aí, quando ela tiver uma ação, um evento que ela vê que é seu perfil, ela vai te mandar o convite para você participar. Então, É uma coisa linha de é relacionamento, uma linha de né? relacionamento bem relacional, não automatizada, e a gente não é uma máquina de cuspir convite, não quer te encher o Ó, saco. era o que eu ia te falar. Quando você falou 300, você, beleza, 5 é tolerável. Além do que se for algo pensado no meu perfil, Sim, sim. dentro. Aí, ok, beleza. Mas assim, quando você põe 300, parece que é muito, mas coloca 30 regiões. Se cada região fizer 10 no ano, dá 300, né? Então nós estamos falando de um a cada 40 dias em uma região. Sim, É muito, sim. entendeu? Agora, ainda falando de evento, teve algum evento, deve ter com certeza vários, né? Mas algum evento que você gostaria de citar, que você gostou muito, que foi diferente, que foi cativante, que, que o pessoal realmente se inteirou, que o pessoal, não sei, que você acha que foi diferente? Eu acho que sempre a gente tem uma mania de banalizar as coisas e sempre normalizá-las, né? Então, acho que uma das grandes viradas nossa e do mercado foi uma ação que a gente fez em 2016 para 2017. Uhum. Foi a nossa primeira festa de premiação. A gente vem do mercado muito tradicional, super centralizador e não profissional. Então, o que que é isso? Você pega varejistas que têm 20, 30 anos, que são centralizadores pra caramba, barriga de balcão, e esses caras têm a verdade absoluta. E aí hoje mudou já. A gente já tem uma troca de geração e essa nova geração ela tem buscado mais profissionalização e gestão. Mas quando a gente começou uns 8 anos atrás, eu me deparei muito com esse perfil de varejista. Esse cara que tem a verdade absoluta. E ainda mais no mercado que estava bombando, né? Então você vinha num boom da economia da construção. Cara, os caras vendendo sem saber porque estava vendendo. Então, um rei na barriga surreal. Sim. E aí, quando a gente monta o clube, começa o clube, tem várias ações legais que a gente fez. E a visão de estagiário sempre foi muito bacana. E aí, eu fiz muita coisa que não tinha nada a ver com o setor. Mas foi sem querer. Porque eu vinha do setor de bebida e eu cuidava das ativações
das festas. Então, eu cuidava das festas, das casas, das baladas. Então, o meu viés era muito de ativação de marca. Então, eu trouxe um case de ativação. E aí, a primeira festa do clube foi sem querer isso. Assim, todas as premiações do setor era terno, gravata, gala, tudo mais. E eu fecho E a primeira premiação do clube eu faço uma puta balada chique. Porra, que legal. E dou uma quebrada, assim. E os caras chegaram, não tinha lugar pra sentar. E aí no final todo mundo amou. E foi o grande case que no cartão de visita ali, nosso, onde que mostra que a gente é diferente. Então a gente já vinha há 2 anos contando essa história, mas não adianta, você tem que ter a frequência, mas você tem que ter o alto impacto. Frequência. Então, se você ficar todo dia apertando mão, apertando mão, legal, tu vai te conhecer. Mas o que ele vai esperar de você é sempre aquele apertar a mão. Sim, Então, às vezes, você tem que jogar uma trucada. sim, mudar um pouco a Você tem, história. você tem que pôr, você tem que encarar o desafio e pôr. Então, eu Sim. sempre. Então, às vezes, eu prefiro não me relacionar com uma pessoa se eu não for gerar valor para ela. E se eu não conseguir. Então, eu tenho um pouco disso. E ali tava naquilo. A gente tava começando a abrir São Paulo. A gente já tava. A grande ABC. Pô, legal, todo mundo me conhece. Eu já tinha uma força aqui. Abrimos um pouco a Zona Leste, um pouco gerando um valor. Aí quando eu fui lá para a região da Gabriel, pô, tem lojas, empresas de 50 anos, tem lojas super consolidadas, pessoas que eu aprendi e respeito muito hoje. Mas pessoas que eu nem sabia, mas marcas de 50 anos que eu nunca tinha ouvido falar. Porque eu estou no setor há 8 anos, né? Então, Sim. cara, eu não conhecia nada. Eu tenho uma história muito engraçada com o pessoal da Artefato. Foi uma das primeiras reuniões que eu fui, eu nem sabia quem era Artefato, né? Imagina, é um dos grandes empresas de móveis, né? Sim, De alto sim, padrão. sim. E aí eu fico 3 horas conversando lá com o Pedro, que é o CEO que toca a operação do Brasil, tal. Meu, e eu, nossa, que loja grande, que loja grande, tal, não sei o que lá. Meu, juro pra você, ele falou, caralho, seu projeto é muito legal, mas não dá pra eu pôr aqui e tal, assim, assim, assado. E aí ele fala, ó, eu vou pegar o telefone e tal, tem uma pessoa que putz, é legal você conhecer. Aí ele me dá o telefone da dona da Ornari, da Sim. Esther. Aí ele fala tal. Cara, foi a primeira vez que eu fui no D&D, no shopping. Sério, cara, Eu você nunca tinha nunca ido. tinha ido, essa noção. Eu fui, peguei o carro, fui pra lá, falei com ela, me recebeu super bem também. Ela é uma super pessoa, assim. E aí ela, nossa, mas muito legal o seu projeto, mas não cabe aqui. Mas ó, eu acabei de abrir uma loja lá em Santo André, que chama Marjorie. Aí ela me deu o telefone da Marjorie. Aí eu vim para Santo André, fechei. A Marjorie entrou Que como cliente. legal, cara. Cara, então assim, Não tem viagem não perdida, tem. né? Se você é verdadeiro, se você conta a É, história e você vai gerando valor, sim, sim. a pessoa, eu tive muitos clientes, eu tive muitos não clientes que me indicaram para clientes. Que rolou alguma Teve coisa. muita gente que falou, cara, eu não consigo pôr o seu clube casa aqui, puta, o momento é esse, tá? Pô, mas tem um amigo meu que é pá. E aí sempre foi indo, né? Legal, cara. Então, esse evento, eu tava nessa. Aí eu já. Esse daí foi em 2015, essa peregrinação de conhecer. Aí eu conheci as coisas, eu sou um cara que também vou até o final, né? Conheci as marcas, entendi o game e tal. E aí, em 2016, eu falei, cara, eu nem vou falar com elas. Porque se eu for falar com elas, elas vão me ver como um clubinho lá do interior. Sim. Que era isso. Eu ia falar com a loja. Eles achavam, puta, dá uma raiva. A gente. São Caetano, cara, cidade de primeiro mundo. É mais perto São Caetano do que algumas regiões de São Paulo pra você ir lá Sim, sim, pra Moema, sim. pra Tem um Pinheiros. Tem preconceito, um não tem? absurdo. Tem um É surreal. preconceito, o pessoal do ABC. Aí o que que nós fizemos? E aí, todo lugar que eu ia, eu tenho uma história muito engraçada disso. Eu quero que você conte. Bem engraçada. Todo lugar que eu ia, as pessoas ficavam meia hora me perguntando: ah, você é de São Caetano? Você é do ABC? Ah, mas por que você tá fazendo aqui? Nossa, tal. Tipo, puta desdenho do caramba. Aí eu falei, meu, Uma quer saber? depreciação Foda-se. gratuita. Não, aí, de graça, aí o que eu fiz? Aí eu falei, meu, quer saber? Aí eu peguei um cowork na Faria Lima, coloquei o endereço fiscal do Clube Casa lá, tal. Eu nunca fui lá. Eu fiquei 2 anos com meu cartão Faria Lima. Você, pau, Faria Lima, Faria Lima. E aí as pessoas perguntavam, se o escritório é Faria Lima? Eu falei, não, eu sempre falei, nunca menti também. Eu falei, não, ele é em São Caetano, mas a gente tem uma unidade cowork aqui, quando eu atendo aqui, tal. Sim. E é verdade. Mas, cara, aí tem um negócio que marketing de percepção. Então, eu comecei a aprender
que se você tem uma história que você vai perder muito tempo a contar ela, então é melhor não contar. Verdade, com Porque certeza. não é sobre você. Eu chegava assim, o pessoal tinha meia hora para me atender. Eu tinha que ficar explicando para elas 15, 20 minutos o que eu estava fazendo lá, como eu ia atender ela lá de São Caetano, como eu ia atender ela lá em São É Paulo. muita energia e o resultado. Cara, lá em São Paulo é um bairro, velho. Aí nós fizemos esse movimento, e aí esse foi o primeiro, a gente tinha um escritório aqui em São Caetano, pequenininho. E aí eu peguei lá esse co-work, e aí no escritório fiscal ficou Faria Lima. Eu tinha um cartãozinho Faria Lima, tal. E aí, eu falei, cara, eu não vou falar com essas pessoas, porque se eles têm esse preconceito, quando eu ir falar com eles, você não tem uma segunda chance de ter a primeira chance. Isso é verdade. E o que eu vou fazer? Aí eu montei um puta evento na Casa Petra, fizemos um evento para 700 pessoas, e deu uma porrada, assim, que o evento foi lindo, assim, foi muito legal. Que legal, cara. No mês seguinte, nós fechamos tipo uns 30 contratos ali em São Paulo. E aí você começa a entender. E aí, quando você mais vezes, um evento desse vai custar 1 milhão. E qual que foi minha conta? Cara, uma operação para eu ter 3, 4 colaboradores, vai custar 50 mil. Cara, 50 mil, se eu gastar 50 mil por mês, em 2 anos, talvez eu tenha umas 30 lojas. Mas vai entrar uma loja aqui, daqui 2 meses ela vai sair, daqui 3 meses eu pego outra. E no final, eu não vou conseguir criar comunidade. Porque as lojas, os times vão ser diferentes. Sim. E as pessoas não vão, às vezes. Por exemplo, se eu tiver 30 lojas de uma vez, eu gero uma puta força. Mas se eu tiver 5 lojas agora, aí uma sai, 2 entra, uma sai, eu começo a me queimar. E essas pessoas não me dão uma segunda chance de voltar para o Clube Casa. Com certeza. Aí o que eu decidi? Eu falei, cara, então eu vou gastar 1 milhão aqui. Eu vou trazer a presente um investimento de 2 anos, mas também eu vou fazer um puta funil maluco pra ter 30 lojas daqui 30 dias. Cara, culhão, hein? E aí a gente teve. E aí a gente fez exatamente isso. Caramba, que E aí a legal. gente fez um evento, então o nosso CAC. Então quando você conhece os seus dados, você conhece os seus números, nada foi. Nosso CAC, custo de aquisição, foi 1 milhão. E o nosso LTV, eu sei que uma loja, quando entra no clube, ela fica no mínimo 4 a 6, 5, 6 anos. Então, se eu tivesse 30 lojas entrando, eu teria um payback disso no primeiro ano, para o segundo. Então, era mais barato eu gastar 1 milhão à vista do que eu gastar 50 mil por mês em 24 meses. Sim, entendi. Porque as pessoas se perdem nisso. Quantas são as vezes, por exemplo, eu vejo algumas ações meia boca, a pessoa faz todo trimestre uma ação meia boca. Se ela juntasse a grana, ela fazia uma top no semestre. E as pessoas se Tem perdem nisso. impacto, né? Tem que ter impacto. Então, num relacionamento, você tem que ter a frequência, Sim. mas você tem que ter alguns momentos de alto impacto. Tem que ter o pico que. Porque quando você tem um alto impacto, aí a sua frequência melhora o awareness. E aí você faz um outro alto impacto, aí melhora o awareness. Fazendo. Então você vai subir no degrau Que legal. disso, e aí você vai abrindo portas. E aí você vai. Porque o awareness, o brand, isso, nada mais é do que a história ser contada por você sem ser você contando. Mas quem dá a narrativa e o tom de como vai ser a história é você. E as pessoas se perdem nisso, ela deixa o outro contar a sua história. Então eu me antecipei e eu contei minha história. E aí, qualquer coisa que alguém falava de mim, não é isso não. Pô, você viu lá que eles fizeram mês passado aqui em São Paulo? Não, eles são daqui de São Paulo, tal, não sei O o que lá. evento lá estourou, né? Estourou, tal, não sei o que lá. Então, Você mudava um pouco o ar, né? Você quebrava. a narrativa e o tom quem dá é você. Então, eu vejo muitas pessoas sem culhão e sem coragem de que estão fazendo coisas legais, mas não surpreendentes. Você poderia dizer, Ti, que no meio de toda essa tua trajetória. Ah, detalhe, eu não tinha 1 milhão aqui, tá? Porque fala assim, é fácil, né? Fazer 1 milhão vou gastar 1 milhão. Eu não tinha esse 1 milhão, tá? Então a gente criou um puta cenário de guerra, Caraca. onde que eu consegui construir com as lojas que entraram, pagar o resto das coisas. Bom, eu ia falar mais ou menos. Não, porque assim, fala, Thiago, é fácil, né? Eu não consigo gastar 60 mil, eu tenho que gastar 5 por mês. Tá bom, amigão, mas será que se você realmente conhecer de onde vem seu cliente, se você gastar 60 mil, você não já recupera esses 60 mil, já reinveste 90 no próximo? Então, aí talvez é falta Não é de todo mundo que tem a tua visão, né? falta de Mas, informação do seu negócio. mas eu achei muito legal. E a coragem, ela veio muito forte nisso que você trouxe.
que é o papo que a gente estava tendo lá para trás. Não só coragem, mas também visão. Sim, Você tá tem a certo. visão, você fez a conta, você visualizou. Não adianta, gente, você arriscar e você tá de mão vazia, e você não tem perspectiva, e não tem um murmurinho, porque vida é movimento, e você, a cada dia você faz movimentar suas coisas, né? Conhecendo pessoas novas, linkando pessoas a negócios com possibilidades, né? E o que eu ia te perguntar era o seguinte: quais foram os seus maiores desafios? Ou se esse que você contou agora foi um dos maiores desafios que você teve em toda essa tua empreitada no Clube Casa? Acho que o desafio são pessoas, né? O maior desafio. São duas pessoas, dois viés. O primeiro é o ajuste da empresa como um todo. Então, quando o clube ele se transforma numa empresa, a gente tem mais pessoas envolvendo, pessoas que ajudaram muito no o Clube Casa, e a gente teve ali um movimento de ajuste de saída de sócio, que não sei o que lá. Então, eu tive eu vivi uma Transição, né? transição que eu não gostaria, porque começa o clube como fosse um projeto para não ser. O clube não era uma empresa, né? Ele é um projeto para ajudar. E aí você tem pessoas que participam ali, pessoas que no momento foram muito importantes, e super amigas e tudo mais. E em algum momento a gente precisa tomar uma decisão de como vai ser os próximos anos, e aí começa a ter um pouco de visões diferentes. E eu passei uma transição assim e aí que ficou aprendizado, né? De quanto você precisa também fazer as perguntas para as pessoas antes de se tornar sócios e amigos, porque a visão, às vezes, você fala, o que você quer fazer de 5 anos? Ah, eu quero aposentar. Eu daqui 5 anos quero ter mais 10 empresas. Então, se eu sou sócio com você, daqui 5 anos, por mais sucesso que a gente tenha, Vai ter um conflito. você tem um conflito, por mais amigo que a gente tenha. Sim, Não que isso aconteceu sim, sim. exatamente assim, mas estou dando um exemplo para trazer a tangível. Então, eu acho que esse foi um grande desafio. Então, essa questão, aprendi muito, amadureci muito e tudo mais ali. E um segundo desafio agora, que eu sempre, o que eu faço hoje, eu não necessariamente vai me ajudar a ser um melhor CEO amanhã. E o que eu fazia ano passado é totalmente diferente do que eu faço hoje. É mesmo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um MBA agora de licenciamento em conselho. Então, eu participo já de conselhos, tudo mais, para ser um conselheiro. Por quê? Cara, o caminho é esse. Eu estou participando, eu sou mentor de algumas startups. Então eu tenho que trazer a minha visão sem ser tático e operacional. Então, eu tenho me visto numa posição muito estratégica. Então, mas eu sou um cara muito maker, muito fazedor. Então, como é que Aí eu falei, cara, eu tenho que aprender isso. E aí eu tô começando. Então, todo ano, então, eu já fui para 2 vezes Vale do Silício, já fui para China, já fui para Israel, já fui para sempre com um viés de empreendedores para fazer Legal. missões internacionais. Ou agora para Nova York, da NRF, em janeiro. Então, eu sempre me pus muito como estagiário e eu sempre fiz muito benchmark com outros mercados. Então, eu me ponho muito numa situação de desconforto para estar consumindo uma visão ali que é muito fácil. A CEOzão, pô, a gente esse ano fatura mais de por exemplo, quase 40 milhões, pra você ter noção. Cara, é muito fácil criar comodidade, né? Sim. Numa unidade de negócio. Mas sabe que eu acho? A mágica do teu negócio está aí. Um dos diferenciais seus que brilham bastante é isso. É você tá sempre buscando aprimorar, você está sempre buscando conhecer e ter uma certa humildade de falar: opa, quero melhorar meu jogo, posso melhorar isso. Estou usando esse marketing de experiência aqui, nessa situação aqui, que deu um ruído que eu consertei esse ruído. Achei muito legal. Para mim está sendo um aprendizado muito grande, porque assim, independente da área que a gente está falando aqui, logicamente, de arquitetura, reforma, mas independente da área que você tiver, é muito legal você olhar para você e ver quais são os seus pontos fortes, sendo honesto com você, e os pontos que você precisa melhorar. E Ou você tem... faz ao contrário. Você vê qual é o fraco, esquece ele e traz alguém para te ajudar e você verticaliza qual você é bom. E Legal. você vira um especialista. Então tem que tomar aquilo cuidado. Tem um trabalho que foi feito, agora não lembro como é que foi, que eram 2 times de futebol, de beisebol,
E aí eles pegaram os pontos fortes dos jogadores e trabalhavam. E aí no outro time, eles pegaram os pontos fracos e tentaram melhorar esses pontos fracos. Deu uma diferença absurda. Então, as pessoas que foi melhorado o seu ponto fraco, eles continuaram médios. Nossa. E as pessoas que melhoraram os seus pontos já forte, eles tiveram uma performance surreal. Então, você tomar cuidado de não querer também preencher vazios. Se esse vazio existe, traz alguém que preencha, não seja você. Às vezes sozinho não dá. Não dá. Então, se existe na arquitetura, os escritórios que têm tido mais sucesso são escritórios complementares. Então, você tem a figura do arquiteto, que a gente fala que assim, você não é um arquiteto, não é um designer, não é um engenheiro. Você é um empresário da arquitetura. A partir do momento que você é um empresário da arquitetura, você divide a arquitetura em 3 pontos. Você tem a arquitetura se torna atividade fim. O que é atividade fim? Um contador, atividade fim. Um dentista, atividade fim. Mexer no dente, mexer na planilha, desenhar. Então, fazer um projeto, ele é a atividade fim no seu escritório. Mas você tem duas partes. Você tem canais de venda, comercial, geração de negócio, e você tem outra parte, gestão, RH, liderança, tudo mais. Então, o seu escritório de arquitetura é uma empresa. Se você é um empresário, consequentemente, você tem gestão, liderança, você tem marketing, canais e tudo mais. E sim, você tem que entregar seu produto, que é a sua atividade fim. Sim. Mas você pode ter um arquiteto trabalhando lá dentro, onde você é o processo criativo e ele termina o processo da arquitetura. Porque você é um parte do resultado. Então, quando você tem a tríade de um gestor, de alguém mais comercial e de alguém de produto, você tem a sociedade perfeita. Então você tem um cara que ele é mais o operacional, ele vai cuidar para tudo acontecer. Você tem mais aquele cara que é o hustler, que é aquele cara que é o comercialzão, que vai para Tá. cima, que é o agressivo, que é o cara que é o que vai fazer a visão do negócio. E você tem um cara produto, que é o cara que vai ter a qualidade, que é o cara que vai resolver ali como vai ser entregue o que foi vendido. Então, você tem vários escritórios que têm muito sucesso nessa É tríade. importante ter uma equipe dessa, cada um bem dividido na sua área. Muito legal isso que você Então, a trouxe. gente não consegue ter três, mas pelo menos eu acho que é importante. Você é sozinho, então é mais barato você investir para ter alguém, um analista financeiro, um gestor administrativo para estar com você, porque você vai perceber que num projeto que você fecha, você paga 3 mil de salário dele. E às vezes esse cara. Então, assim, é mais barato você contratar um cara de 3 a 5 mil do que você ter que fazer a planilha, fazer e você perder 2, 3 horas do seu dia fazendo algo que você não faz bem feito. Sim. Então, às vezes, você na rua, você traz 2, 3 projetos de 10 mil, enquanto você poderia estar pagando. Então, tem uma máxima sobre potencializar forças, né? Nossa, muito interessante isso que você trouxe e faz muito verdade, gente. A gente tem que olhar de uma maneira ampla e buscar mantendo a Sim, estamos qualidade. generalizando aqui. É, Mas, assim, no final, a arquitetura é isso, é atividade fim. Então, o arquiteto, ele é muito. Tem que tomar cuidado pela paixão, né? E às vezes o cara é muito apaixonado pelo que ele entrega. Mas se o cliente não paga o que você tem para entregar, por que você vai entregar tudo aquilo? sim. E aí entra na prototipação. Quando você prototipa produtos dentro do seu escritório, vou te dar um exemplo. Dentro do seu escritório você faz é, executivo, brief, compatibilização, você faz 3D, acompanhamento de obra, você tem grupo do WhatsApp, você tem um coordenador, você tem lá vários, tudo isso é licença em prefeitura, Sim. você tem isso. E aí, quando a gente chega no escritório e fala assim, pô, Royal, me conta aí o que você faz. Você fala várias coisas. Aí eu ponho diferentes bolinhas. Aí, depois a gente vai agrupando qual bolinha tá perto de qual. Sim. Aí, quando você pega a bolinha inicial, que é licença prefeitura, um layout inicial, um executivo e um caderno só de ideias e especificação, esse se chama P. Esse daqui é o projeto de entrada. Aí, quando você começa a falar, pô, eu preciso de um 3D, eu quero já um caderno de especificação mais completo, eu quero especificação de marcenaria, eu tenho um projeto mais elaborado, esse aqui se chama M. Mas quando você fala assim, pô, eu quero o executivo, eu quero a especificação e detalhamento,
Pô, mas eu quero também um acompanhamento de obra, eu quero ter um WhatsApp, o grupo do WhatsApp é produto. Eu Sim. quero ter um acompanhamento no grupo do WhatsApp, eu quero que você venha na obra todos os dias. Isso aqui chama G. Então, nos mesmos 100 metros quadrados, se você for cobrar por metro quadrado, você perde dinheiro muito em algum momento. Porque o profissional, ele acaba entregando um só projeto e vende tudo do mesmo jeito. Sendo que esse cliente só queria o executivo. E aí, você começa a perceber, porra, no mesmo projeto de 100 metros, dá pra você cobrar os mesmos 10 mil, dá pra cobrar 30 mil. E você tá perdendo dinheiro. Porque se esse cara quer ter o guardanapo na cozinha, você vai mostrar pra ele, você vai mostrar o desafio que é uma obra, vai mostrar todas as etapas, você vai passar pelo P, vai passar pelo M, vai mostrar pelo G, ele vai se identificar pelo G. E aí, quando esse cara fala assim, porra, tá caro, não tenho valor, tal, tal, eu tenho só 20 mil. Você fala, cara, não tem problema. O M custa 15. Vamos fazer assim? O G custa 30. Eu vou pegar então o M e eu vou trazer então o que você gostou do G. Então você para de dar desconto. Você tira e põe produto. Porque no final, quando você vai na farmácia, quando você vai no supermercado, você pede desconto. Não, se você não consegue pagar, você tira do carrinho. Ou você põe no carrinho. Sim. E na arquitetura, você consegue criar esse mesmo modelo quando você faz uma apresentação de proposta de- por produtos. Então, se o cara quer pagar 20 mil, você fala, cara, tranquilo, vamos fazer assim. Então é o G, mas como eu tenho um custo no 3D, como eu vou ter lá um probleminha, como eu tenho um time de coordenação, então se eu tirar lá uma vista de cada ambiente, e se eu conseguir organizar isso, 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 eu te faço o G pelo 20, então. Você não deu desconto, você tirou coisas para esse cara. E não perdeu a venda, e não perdeu o E negócio. não perdeu o negócio. E aí, quando você vai conhecendo o seu produto, quando vai conhecendo as suas horas de trabalho, você sabe quanto custa você fazer tal coisa ou não. Então, você tem um produto de entrada, que é aquele cara que quer investir, quer alugar, aquele jovem recém-casado que está com insegurança financeira. Você tem um cara médio, que é aquele cara que já contratou um arquiteto e quer um pouquinho melhor, mas ainda não tem capacidade financeira. Você tem aquele G, que é aquele cara que pô, já está na terceira, quarta, quinta obra, já tem uma segurança, não tem tempo e tem capacidade financeira e quer que você entregue o guardanapo na cozinha. E aí você atende esses três públicos sem discriminar e sem ficar dando desconto. Porque o que acontece hoje? Os arquitetos vendem só o G, mas quando mas ele vende, então, um custa 10, outro custa 20, outro custa 30, certo? Certo. Aí o cliente chora, 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 ele faz por 10, mas ele continua com as entregas do G. E aí, cara, esse cara perde tempo, aí ele fica estressado, É é desproporcional. desproporcional, aí ele começa a se estressar com o cliente, e o cliente estressar com ele, e aí ele fala que esse cliente não presta. Mas no final, ele que não gerenciou a expectativa da forma correta. E aí você vai gerenciando a expectativa. E aí você vai gerenciando entrega. E aí dessa forma você vai educando o seu cliente a como melhor te contratar. Olha, eu acho que isso que você trouxe aqui foi o lacreme do. Abriu minha cabeça, acho que abriu a cabeça você aí de casa para não perder o negócio. Mas isso E serve para também qualquer. não se desvalorizar, né? Mas você é dentista, você é contador. Tanto é que a gente foi. Quando a gente terminou o livro, a editora queria que a gente escrevesse Eu Empreendedor. E eu queria falar desse livro. Porque cabe para qualquer autônomo, qualquer atividade fim, é a mesma coisa. São pessoas apaixonadas pela Sim. sua entrega. E são pessoas que entregam GGG e ficam dando desconto até o P. E aí, no final, a gente fala sobre os 7 Ps, que é prototipação, precificação, produto, planejamento, e aí pessoas que a gente vai fazendo os 7 Ps, que nada mais é do que uma jornada para você construir o seu escritório. Gente, eu ganhei aqui do Tiago Sodré esse livro maravilhoso. Aconselho a todos vocês que gostam de arquitetura, do que nós estamos falando aqui, independente do segmento. Isso aqui é para você aprender a não perder o negócio, a valorizar o teu trabalho e ser empreendedor. Pô, a história de vida desse cara aqui, a família, pô, em diversos segmentos, essa aula que você deu de mais ou menos 1 hora e meia, mais ou menos 1 hora e meia, né, B2? Cara, isso aqui é ouro. Você tem que não só ser bom no que você faz, mas tem que vender melhor ainda seu negócio. Eu agradeço demais esse presente. Depois eu quero teu Pode deixar. autógrafo.
E queria saber como foi esse processo aqui. Como foi esse processo de concepção? Eu tô vendo que você é um dos autores, tem o Fábio, o Lucas. O livro, ele é uma consequência. Eu acho que tudo tem que ser consequência também, né? Sim, Porque quando você não tá no core não é escrever o livro, né? Eu não sou autor, não sou. Na verdade, o que a gente faz, a gente com o Sebrae começa a movimentar, a gente muito interessado por transformação, por educação. A gente começa a propor para o Sebrae algumas verticais de conteúdo para arquitetos, porque ele tem uma vertical que chama é, setor segmento. Então, o setor segmento, sei lá, saúde, construção. Mas ele põe na mesma sala, na construção, o cara do varejo, a construtora e o arquiteto. Mas, cara, tem dores totalmente diferentes, né? sim, E aí a gente começou a propor com eles algumas atividades que é o setor segmento arquitetura. E aí a gente dá o nome de arquiteto empreendedor para ficar mais sexy, embalar. sim, sim. E aí começa a fazer esse curso, onde que basicamente é um Empretex com 2, 3 módulos que a gente desenvolve sobre alguns insights. Sim. Aí a gente transforma isso num curso, custava 3, 4 mil reais. Estamos lá na terceira, quarta turma. Aí vem a pandemia, a gente decide, não é core, não é nosso interesse ganhar em cima, nosso interesse. Quando você tem claro qual é o seu objetivo, fica fácil algumas decisões. E a gente, em vez de simplesmente matar o curso, a gente decide dar ele, um curso de 70 horas, custava 4 mil lá, se transforma num curso de 20 horas, gratuito, e a gente tem a gente abre 100 pessoas na primeira turma, fez assim, em 2 minutos encheu, falou, pô, tal. Aí o segundo, online, a gente validou o primeiro online, ao vivo, a gente abre e não põe limite. Foi um curso de segunda a sexta, das 8 da manhã a meio-dia. Foram 20 horas ao vivo. Caramba, meu. A gente teve aí na segunda turma a gente teve 3.800 arquitetos simultaneamente ao vivo, durante uma semana inteira. Nossa. E, Intenso, né? e a gente abriu uma segunda turma, a mesma coisa. Então no final a gente bateu 7 mil escritórios de arquitetura certificados pela metodologia Arquiteto Empreendedor. Aí a editora Gente, eu acabo conhecendo o pessoal da editora Gente, eles convidam a gente para transformar essa metodologia num livro. Tá. A gente lança esse livro em maio do ano passado com essa Expo Revestir. Tá, A tá. Expo Revestir, para quem não conhece, é a maior feira do segmento, De do setor, revestimento. isso, e do setor da arquitetura como um todo. Sim. E a Expo viabiliza um espaço para a gente faz o lançamento do livro dentro da Expo Revestir, e aí ele vira um best-seller, e ele é o mais vendido do Brasil entre todas as categorias em maio do ano passado, numa semana. Legal. Então, a gente vendeu mais do que Thiago Negro, Puxa, mas só aquela semana, né? E a gente ganha o título de best-seller, super legal. parabéns. E aí, a partir dali, a gente começa a rodar. Então, só esse ano eu fiz umas 50 palestras, e grande Nossa. parte dela pro bono, né? Do ano para faculdade, para. Sim. Porque o nosso interesse não é esse, né? Nosso interesse é a transformação do setor. Então, a gente fez muita ação, muito legal. Só esse ano aí a gente bateu, acho que um pouco mais de 7 mil livros, 6, 7 mil e tal. E aí e aí tanto é que agora esse ano que vem, eu fui convidado para ser embaixador de inovação da Expo Revestir. Então a gente está com uma área lá de 400 metros quadrados, junto com uma arena de startups. A gente está subsidiando junto com a Expo Investir. Está terminando esse projeto. A gente vai trazer 20 startups para se expor dentro da Expo Investir e mostrar isso para o setor. E também vai ter um projeto de inovação no varejo, que a gente vai fazer a curadoria dos eventos e dos palestrantes. Caramba, meu. Então, a gente tem um viés muito forte de Sim, você deve transformação. ser sonâmbulo, cara. Você não para, bicho. Claro Você que não não. para. Você gostou do amendoim do Cezinha? Gostoso, muito Gostou bom. de alho, pô. Cezinha, parabéns, muito bom. Cezinha, gente, ó, o pessoal tá perguntando aí na internet. Eu não mandei ele pro RH. O Cezinha tá trabalhando demais. Aí teve um momento, foi descansar, que nem o Ti, super jovem. O Cezinha tem 29 anos. Tem que dar uma parada. A gente trabalha com tanta coisa. Dá uma acalmada, dá uma. Se. Saúde mental, pessoal, é isso aí. Olha Isso aí. aí. Tem que se Não reconectar. é que eu mudei o horário do podcast. Aí o Cezinha, desculpa, tá bom? Você tá aqui, eu sei. Ó, mas hoje sobrou, ó. Hoje É isso. sobrou. Cara, você tem que ser estudado, bicho. Vou te falar a verdade. Quanta proatividade existe numa pessoa só, meu. Eu tô encantado.
Não estou fazendo demagogia. Eu vou entrar, vou procurar. é, é, O livro, sa- depois você dá uma olhada, todo capítulo tem um QR Code, e aí a Ah, gente tem uma aula explicando o capítulo. E é aí o que é mesmo? bacana, o maior problema que eu vejo é o que a gente chama de obesidade mental, não sei se já viu esse termo. Cara, As nunca pessoas vi, não. aprendem, mas não põem em prática. Ah, E aí isso me irrita muito, porque eu não sou um cara acadêmico, eu sou um cara muito tático, de conteúdo tático, né? Tipo, eu te falo uma coisa pra você pôr em prática já amanhã. sim. Então, tem alguns QR Code que a gente deixou pronto, planilhas, por exemplo, de você montar o planejamento financeiro da sua empresa. Vai ver. Então, todo final de capítulo tem um QR Code que leva para um site, e aí esse site tem alguma ferramenta lá para você pôr em prática. Que legal, E cara. aí, porque a pior coisa que existe é você ir numa palestra e sair mais confuso, né? Pô, com Nossa, certeza. dá uma raiva isso. Então, eu tenho buscado mecanismos para ajudar as pessoas já a sair, pelo menos pôr alguma coisa em prática no fim daqueles E conteúdos. eu sou totalmente que nem você. Você aprendeu, gostou, tem que botar em prática. É que não é 1% melhor por dia, em 100 dias você tá 100% melhor. Posso te falar uma coisa, Thiago? Aprendi tanta coisa com você aqui, Obrigado. e eu Mas eu também aprendo muito, viu? É mesmo. isso, porque, assim, para finalizar, eu sou muito cético quanto a ideias, né? Então tem várias lá, ideia, não vale nada. Mas, assim, para mim é o seguinte: branding, construção de ideia, construção de produto, branding em si, não é sobre construir, é sobre distribuir. Então não adianta você ter uma ideia se ela fica só para você. É verdade. Então, a capacidade de distribuir, ela diz mais sobre a beleza simplesmente, porque o produto você ajeita no meio do caminho. Mas se você não se põe à prova e distribui, mais uma vez é só para você. Mas no final, para mim, o que mais faz sentido é essa obesidade mental que as pessoas estão tendo de infoproduto. Então, as pessoas elas têm consumido de uma forma muito rasa muitas verdades absolutas e essa polarização da educação no sentido como transformação. Então, tem que tomar cuidado do que realmente te transforma. E para mim, não é o Thiago que vai te transformar, não é o Royal. A maior transformação ela vem de dentro. Sim, Então, eu acho que uma pessoa que ela não acredita nela, que ela não tem capacidade de brilhar os olhos, cara, você pode ter a melhor ideia. Ninguém vai comprar a sua ideia. Então, eu aprendi por A mais B. O produto, a ideia, você muda, mas a pessoa ela compra o seu brilho no olhar. Então a capacidade e a paixão que você põe em cima do que você faz é o que vai te levar além. eu também acho. Eu penso totalmente igual. E, olha, gente, é com uma dor no coração, mas esse programa voou. Nós nem vimos. Thiago, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por você passar um pouco da tua experiência, da tua sabedoria, dos teus insights. Você é um cara diferenciado, já falei uma vez Obrigado. aqui, e agradeço demais a oportunidade de você estar aqui no Meu Amigo Construtor, de uma maneira totalmente diferente, uma maneira mais, de forma ampla. Tudo que a gente trouxe aqui para vocês, no Meu Amigo Construtor, você que ama reforma, você que está naquele momento de reformar, ou você que realmente é da área, isso aqui é importante, isso aqui é para a vida. Não adianta, exatamente o que você falou, não adianta você ser o cara se você não acredita em você. Não adianta você ter a melhor ideia se você não é apaixonado por ela. Não adianta se você é o cara, é o novo Picasso e você não brilhar o olhinho. Então, assim, fica a dica de hoje. Vamos comprar esse livro aqui bonito, lindo, linda capa, Arquiteto Empreendedor. Não seja apenas um bom profissional, mas seja vendedor do que você faz. Ti, muito obrigado. Um carinho imenso por você, por toda a sua família, pelo teu pai, pelos teus irmãos. Foi muito substancial o nosso episódio de hoje. Eu aprendi muito, fiquei muito feliz de ter te conhecido. Mesma vibe dos seus irmãos, família maravilhosa, super educado. E aqui é a primeira de muitas outras. Agradeço os presentes e vamos conversar, que eu tô com umas ideias aí. Tá Certo? bom? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. E é isso aí. O meu amigo consultor, né? É isso aí. Tamo junto, no mesmo horário, pro último, né?
pro último. E, gente, só alegria, satisfação e gratidão. Só pessoas maravilhosas, boníssimas aqui no programa. Muito obrigado. Boa noite.